canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e aqui falamos sobre a história, a doutrina e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sem censura, mas com respeito. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero só lembrar você que se inscreva no canal, dê uma curtida, um joinha no vídeo se você gostar do conteúdo, e também quero lembrar que nós temos um grupo no Facebook chamado Mormonismo Sem Censura. Lá temos um espaço para você que está começando a descobrir esses assuntos ou que já sabe deles há muito tempo e gostaria de falar a respeito e não tem onde, né? Então, tudo com respeito um pelo outro, mas sem censura. Hoje nós vamos ter uma abordagem diferente mais uma vez, né? Quem vai apresentar o vídeo, na verdade, é a Sandra, minha esposa, e ela entrevistou uma pessoa fantástica que entrou no grupo recentemente no Facebook e tem compartilhado vários vídeos e também a opinião dela a respeito de vários assuntos. E é uma pessoa fantástica que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer aqui através da entrevista, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos passar a entrevista. Espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir e se inscreve no canal. Estamos gravando. Então, Fabi ou Fabi? Tanto faz. Pode ser Fabi, pode ser Fabi. Para alguns é Fabi, para alguns Fabi, para alguns Fal. Fabi tá bom. Ah, legal. Então, Fabi, ó, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, tá? De falar sobre a sua história no mormonismo. Ouvir a história de outras pessoas na igreja, o que elas vivenciaram, o que elas sentiram, né, o que elas aprenderam, e a trajetória dela dentro do mormonismo foi importantíssimo na minha transição de fé, na minha crise de fé, no que eu chamo a noite escura da alma. Me ajudou muitíssimo, e o fato de você estar aqui compartilhando com a gente a sua história, a sua experiência, eu acho que vai ser de uma valia imensa para muita gente, para muita gente. Então, eu gostaria que você contasse a sua história. Conte a sua história para nós. Fale da sua conversão na igreja. Como você conheceu o mormonismo? Como foi isso? Tá bom. Então, meu nome é Fabi. Para mim também é um prazer poder estar aqui. Não é fácil aceitar falar sobre coisas que são tão importantes para a gente, que Não é fácil. tão íntimas até, né? Para muitas pessoas. Quando a gente fala de fé, é um assunto muito delicado. Então, eu conheci a igreja quando eu tinha 15 anos de idade. Eu sou natural do Rio de Janeiro. E a gente mudou, eu, minha mãe e meus irmãos, a gente se mudou para o Nordeste, para Pernambuco. E logo que cheguei, os missionários estavam visitando, tentando encontrar minha tia, que estava inativa na igreja. E eu estava na entrada da casa quando eles chegaram e me perguntaram se eu aceitava ouvir as mensagens. Eu falei que sim, e assim foi. Eles me ensinaram as palestras, eu achei que aquilo tinha tudo a ver com a minha vida naquele momento. Eu achei que, assim, era uma história perfeita, assim, né. Faz todo sentido essa história, por que não? Tá, eu quero ser membro da igreja. Eles pediram que eu lesse o livro, eu confesso que eu li as partes que eles marcaram, né, não li o livro todo, porque eu já vi pessoas que, consegui ler o livro em uma semana e tal. Não foi o meu caso, eu li as partes que eles marcaram e eles pediram, eu falei: "Olha, eu não recebi uma resposta ainda, como que vai ser essa resposta?". Né, mas naquela minha cabeça de adolescente ainda, a primeira vez que eu tinha um contato, assim, com o cristianismo, na verdade, minha família era de uma religião espírita, e eles falaram: você tira um tempo para você fazer uma oração sozinha, e você vai sentir aquele calor no seu peito, confirmando que isso é verdade". E foi o que eu fiz, eu esperei minha família dormir. Na época eu morava na casa da minha avó, e eu tinha primos lá na casa e tal, então eu esperei todos irem dormir. E eu fui fazer a oração sozinha, né, esperando sentir aquele calor. E eu acho que eu senti, até hoje eu falo: eu acho que eu senti uma confirmação, era importante para mim ter essa resposta para os missionários, eu não queria decepcioná-los, né. Então quando eles voltaram: "E aí, você senti aquilo, eu queria tanto sentir alguma coisa, que eu acho que eu senti mesmo, que isso que eu estou sentindo é uma confirmação". Hoje eu paro e penso, eu tinha 15 anos, eu estava naquela noite linda lá em Pernambuco, e eu fazendo uma oração, confiando em Deus,
eu me senti muito bem orando a Deus. Não quer dizer que foi uma confirmação, mas para mim era importante dizer que era, Uhum. porque eles estavam os missionários super queridos, né, e eu queria dar uma resposta positiva para eles e para mim também fazia sentido fazer parte daquela religião, já que minha tia era membro da igreja, ela não ia há anos e nem voltou a participar mesmo com o meu batismo. Mas eu falei: "Esse é o local que eu vou ficar, tipo, eu quero ficar aqui nessa igreja, né". E foi o que eu fiz. Eu aceitei me batizar muito rápido. Em 2 semanas eu falei: "Eu aceito fazer parte dessa religião e eu quero trazer minha família também". Eu fui a primeira pessoa eu fico pensando assim, eu fui a primeira pessoa a aceitar o batismo e eu falei com a minha família: "Gente, vocês têm que ouvir as mensagens, porque é muito interessante essa igreja". Só você se batizou naquele dia? Só eu. Me batizei com 15 Família de anos. quantos irmãos? Nós somos, 3 biológicos e eu tenho um irmão adotivo. E que veio para nossa vida, eu só estou citando que ele é adotivo, porque ele veio para nossa vida depois que nós saímos de lá, já alguns anos depois, ele veio morar com a gente, terminou tornando um irmão, mais um. Mas naquela época era só eu e meus 2 irmãos, e e logo depois meu irmão aceitou, minha mãe também, então minha mãe e meus irmãos foram batizados alguns meses depois que eu fui. Uhum. Mas minha mãe só ficou ativa mesmo na igreja, hã, 6 anos depois que nós nos batizamos. Então, o batismo da sua mãe foi anos depois? Não, ela se batizou, mas ela não ficou firme na igreja. Ah, tá. Ela se batizou porque também é o certo, né, tipo assim: "Meus filhos estão se batizando, como eu não vou me batizar?". Mas ela Uhum. só ficou firme mesmo quando eu fui para a missão, que eu tive essa coisa muito fofa de falar para minha mãe assim: "Olha, eu vou voltar da missão, eu vou me casar no templo e você não vai poder entrar para assistir o meu casamento". Oh, Quando eu penso a dureza que eu falei isso para minha mãe, a dor que ela deve ter sentido, eu não sou digna de entrar no templo para ver o casamento da minha própria filha. Como eu é. pude ter falado isso para minha mãezinha, tadinha? Então, aí ela quando eu fui para a missão, ela ficou firme na igreja, né. Então, Ela já era membro mesmo, né? já era membro, acho que ela Ela só pensou precisava, né, ser digna. exatamente. Então, minha mãe tinha um problema com o cigarro, então, que todo mundo sabia, ela nunca escondeu, ela nunca foi hipócrita, tipo, fumar em casa e na igreja não. Ela falava: "Ainda estou fumando, Hã. então não posso tomar esse sacramento". E foi que ela largou definitivamente o cigarro, que para a saúde dela eu achei excelente, né, meu pai teve Yeah. problemas de saúde seríssimos por causa do vício do cigarro. Porém, eu acho que foi o amor mesmo pelos filhos, ela pensar: "Nossa, meus filhos já estão os 2 vão voltar de missão e eu não vou poder entrar no templo, não vou parar com isso e ficar certinho". Como foi sua vida aí na organização das moças? Porque você entrou, você ainda era uma jovem, né? Das Uhum. moças. Sim, então eu entrei 15 anos, eu era menina moça, né. E me adaptar, e eu cresci no mundo com meninos, amigos meninos, tudo menino, né, eu nunca fiquei de boneca. Então, eu era assim, eu tinha muita dificuldade de aceitar que eu tinha que usar saia, né. E eu ia de calça todos os domingos na igreja e a presidente falava: "Ó, o padrão". Eles não foram rudes não, tá, não foram rudes, foram até bacaninhas, até tipo, me doaram saia, né, porque eu tinha que estar dentro daquele padrão. Então, eu ganhei saia, a gente estava numa situação muito difícil financeira, então eu não tinha condições de ficar comprando roupas também. Mas, eu ganhei uma saia da minha mãe, eu ganhei algumas saias de algumas amiguinhas, para eu estar no padrão que elas tinham usavam, saia. E eu estava Uhum. disposta a entrar naquele padrão. E você vê com o tempo você vai ficando exatamente igual a todo mundo, É, você né. vai se encaixando lá no molde, assim, né? Exato, então foi isso que eu fiz, eu comecei a usar saia, usava às vezes a mesma saia o mês inteiro, a princípio, mas era uma saia jeans, eu lembro, mas eu ia todo domingo com a bendita da saia, porque para eu ser uma mocinha igual as outras mocinhas, me enquadrar naquela foto, né. Uhum. Então, eu ia, aí beleza, topei, estava disposta a seguir bonitinho, né. Então, foi isso, não me senti mal não. Não é fácil mudar, mas eu achei que era válido, então quando a gente está ali, abraça a causa, você vai, né. Exato. E aí, o que te levou a fazer missão? Desde que eu conheci os missionários e eu vi as palestras, eu falei: "Ah, quando eu crescer eu quero fazer isso aí". Para mim era tão verdade aquilo tudo, que eu pensava assim: "Eu vou servir uma missão de tempo integral e eu vou decidir isso agora", eu tinha decidido que eu ia. Ah, eu tenho uma pergunta. A sua bênção patriarcal falou alguma coisa sobre missão? Não,
A minha bênção patriarcal falava o seguinte, eu até sabe que eu fiquei lendo minha bênção patriarcal pensando assim, vamos ver se tem uma coisa aqui que ia servir só para mim. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Uhum. Eu depois que eu comecei a pesquisar algumas coisas, eu falei assim, eu quero ler minha bênção e quero ver, eu não vi nenhuma matéria ainda falando sobre a bênção patriarcal, em nenhum lugar ainda. Porém, eu queria ver se na minha bênção patriarcal tinha uma coisa que era específica para mim, que já tinha acontecido, para eu falar, olha só, essa promessa era para mim e aconteceu. Tipo uma coisa que é para você, que não poderia ser para Única. ninguém. Exatamente. Uhum. Então eu comecei a ler minha bênção. Minha bênção falava que, eu iria ensinar as pessoas, né, ajudar as pessoas que estavam na escuridão. Isso pode ser até o João da padaria. Todo membro é um missionário. Pode ser qualquer pessoa que não conheça estão na escuridão, porque se você não conhece é porque você está na escuridão. Então isso poderia ser o meu vizinho do lado. Mas eu tomei para mim que era eu vou servir a missão de tempo integral, ponto. Então eu juntei dinheiro, né, eu paguei minha missão integralmente, o que naquela época, em Uh, 93 foi para missão? 94, 93. Eu peguei todo o meu fundo de garantia de alguns anos de trabalho e paguei em dinheiro vivo toda a minha missão, de tanto que eu acreditava. Eu estou rindo, mas é de nervoso, porque eu deixei de fazer compras para minha Ai, casa, não! eu deixei de fazer minha mãe desempregada, meu irmão mais velho desempregado, meu irmão caçula, obviamente, era uma criança ainda, e eu peguei todo aquele dinheiro, que era uma torre desse tamanho, e falei: "Aqui, ó, minha missão, quero pagar integralmente". Era minha meta, e eu cumpri. Uau. Eu deixei de colocar dinheiro de comida na geladeira para fazer isso, porque eu acreditava. E eu estou citando isso porque futuramente, eu não sei, esses vídeos a gente não faz para afastar ninguém. Eu acho que as Não, pessoas quando chegam no canal de vocês é porque eles já estão procurando, que foi meu caso. Não foi os vídeos do mormonismo sem censura que me afastou, é, não, não. só me deu Deixa mais eu conhecimento, fazer. só me A gente validou o não, que eu já sabia. a gente não faz esse vídeo para quem está na igreja, vivendo sua vida, feliz, sabe? Que tudo se encaixa dentro, entendeu? Da doutrina e do padrão mormon. A Exatamente. gente faz esse vídeo para quem está buscando, quem quer informação, quem está passando por uma crise de fé, quem precisa validar as experiências. Pessoas como eu estão lá, né, exatamente, e para a pessoa saber que ele não está sozinho. Você passou por Exato. isso, não é que: "Olha, não, ela está falando", não. A ideia é que pessoas como eu estava sozinha sofrendo, sem saber onde buscar ajuda, achei vocês, achei algumas outras pessoas também, e me ajudou a ver que não, eu não estou louca. Exato. Tipo assim, porque quando você começa a pensar algumas coisas e buscar algumas informações, você pensa assim: "Meu Deus, o que que eu estou fazendo?". A culpa é tão grande que a gente sente, como é que eu pude, depois de tudo que eu consegui ali, eu trair a igreja dessa forma? Eu traí Se Jesus, traí sente Deus, Pai traindo. celestial. E eu estava pensando: "Meu Deus, o que que eu estou fazendo?", né. Então, não é para isso, pessoas que estão sentindo como eu me senti, que saibam que você não está só, né. Assim como você, eu também passei por esses momentos de solidão, de me sentir, uma traidora da igreja, do evangelho, de tudo que eu abracei, de tudo que eu ganhei, de tudo que eu dei, não é nada disso. É para você ver a minha história, por isso que eu não quero citar o nome dos meus irmãos, eles são pessoas que 2 deles são firmes, têm a fé, estou feliz que eles estão felizes lá dentro, isso que importa. Eu estou compartilhando a minha história pessoal. Isso, exatamente. Queremos saber a sua experiência lá dentro. Fale para a gente sobre a missão, então, como é que foi isso? Então, eu Você fui já para sabe, a missão. Pode falar. sabemos que você, né, achava que precisava fazer essa missão, né? Sim, eu tinha certeza, achava não, tinha É, certeza absoluta que eu tinha que ir para a missão, e eu fui. Larguei minha mãe, meu irmão estava no campo, meu outro irmão mais velho já tinha voltado, sem trabalho, mamãe sem trabalho. Irmão caçula, né, pré-adolescente. E lá foi eu, né, lá vai eu para o Rio Grande do Sul, lá 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 lá. Eh, então, sua missão foi no Rio Grande do Sul? sim, foi no Rio Grande do Sul. E cheguei lá super eufórica. Eu tenho essa coisa da minha personalidade, eu abraço uma causa, eu dou a vida. Se é assim, para salvar o pessoal, vamos trabalhar com refugiados, pode contar que eu vou estar lá erguendo um barraco na rodovia para ajudar aquelas pessoas. Eu sou dessa forma, então eu cheguei na missão pronta para servir, é para dar o sangue aqui, tiver que morrer nesse campo, estamos junto, vamos lá que eu estou pronta para morrer. Então eu fui-me Ah, embora. Eu estava na praça pedindo, eu me lembro que quando eu cheguei, os missionários, porque o meu presidente me esqueceu no escritório, eu fiquei 3 dias lá com os elders, né. E eu me lembro que os missionários falavam assim: "Ô, você é novata aqui? Você está indo embora?". Eu falei: "Não, acabei de chegar". "Não é possível, porque tu fala de um jeito que parece que tu já está aqui há mó tempão".
E não, eu estudei, eu estava lendo, eu quero estar pronta para falar com as pessoas, né, as pessoas têm que ouvir a nossa história. Então, eu ficava com aquela empolgação nos meus 21 aninhos de idade, toda empolgada. "Nossa, eu tenho certeza que eu vou conquistar as pessoas". Eu tinha essa coisa, eu queria abraçar o mundo, falar: "Olha só, isso aqui é tão verdadeiro, isso aqui. Ore, estude, acredite, eu tô aqui para mostrar o meu amor de Jesus", essas coisas. Então eu era aquela assistente super empolgada, eu era essa pessoa, né. Então passei momentos difíceis, claro, nem tudo foi, o céu, porque não é para ninguém. Tem dificuldades, aqueles dias que a gente está com dor, com cólica, com dor de cabeça, cansado, exausto, triste, saudoso, tem tudo isso para todo mundo. Então não é fácil para ninguém, né, mas eu dei o meu melhor enquanto eu estava ali, porque eu acreditava que eu tinha as boas novas, sabe, eu achava que eu tinha a verdade comigo, né, então Qual foi a isso. experiência, assim, mais marcante da missão que você teve? Deixa eu ver, vou dizer uma muito boa, né, eu vou dizer uma muito boa, tá, e depois vou dizer uma muito difícil. Então, a muito boa, eu me lembro que eu e minha companheira, que também não vou citar o nome, a gente pegou batendo assim, conversando com pessoas na rua, abordando pessoas. O cara deu o endereço pra gente, que era um endereço errado, Oh, e que acontece muito, né, que você vê missão sabe. E aí a gente foi no tal endereço e não tinha ele, tinha um outro carinha que estava lá super triste e tal, e nós falamos: "Olha, nós somos missionários da igreja, blá-blá-blá, pi-pi-pi, e a gente pode ensinar para você então?". Ele pode, ele estava deprimido, e estava passando por um momento muito difícil na vida, então ele aceitou ouvir as palestras, ele até se batizou na igreja, e ele falou que ele estava muito feliz de ter encontrado a gente ter encontrado ele. Então, como para mim, no momento da minha vida foi ótimo ter encontrado a igreja, como seria ótimo ter encontrado alguém que abrisse os braços para mim, de qualquer religião, e eu fico feliz uhum. que os missionários me encontraram naquela época. Ele ficou feliz também de de ouvir a gente, sabe, de ter uma comunidade, porque você ganha uma comunidade, É, né, quando você entra num grupo. instantâneo. Exatamente, você entra conhece um grupo, você não fica lá, acontece da pessoa chegar lá para visitar e ninguém falar com ele, mas a maioria das vezes vai vir uma pessoa que vai te apresentar para outra pessoa, que vai te apresentar para outra pessoa, então esse cara, ele conseguiu uma família. Então isso é muito bacana, e eu quero contar essa história bacana, porque para não pensar que a gente é só amargura, não, eu reconheço coisas maravilhosas, tá, então isso foi maravilhoso para esse rapaz. E então eu guardo essa lembrança, né, que ele ficou assim: "Ai, que bom que vocês apareceram para mim, mesmo com o endereço errado, né, Deus trouxe vocês aqui para Uhum, mim, me trazer uma legal. luz", então isso eu achei muito legal. Desafio. E muito difícil, eu sofri um acidente na missão, eu perdi o movimento das pernas, e aquilo foi difícil, quando o médico falou que eu tinha grandes chances de voltar a andar, muito maiores do que não andar nunca mais, porém você um missionário que ouve que você não pode andar mais, ainda mais um missionário que era um alucinado, como eu era melhor do que ninguém, eu só era uma melhor versão de mim mesma De mim todos os mesma. dias. Eu nunca quis ser melhor do que ninguém, porque eu acho que cada um é cada um tem sua história, suas dores, suas coisas, né, sua história. Yeah. Mas eu queria ser uma melhor eu, todo dia. E e quando ele falou que eu não podia andar, para mim foi um choque, eu ia ter que ficar em recuperação, talvez eu tivesse que fazer uma cirurgia, e eu fui levada para o hospital sem o movimento das pernas, e aí eu vi que eu não era ninguém mais, né. Aquele momento que eu não podia mais andar foi que eu vi. E acabou ali. Aquela pessoa que, né, tinha maior valor, né, que o presidente ligava e que: "Pô, conto com você", e pá-pá-pá-pá, quando eu não era mais uma pessoa que podia produzir, eu já não era mais nada. Inclusive, ele proibiu que eu recebesse visita no hospital. Proibiu. O missionário que fosse me visitar seria rebaixado, e foi. Porque Uau. ele mandou me deixar no hospital, que uma irmã da Sete Socorro fosse me visitar, e ela foi realmente, minha irmãzinha lá, viu como eu estava, porém não levou cobertor, não levou nada, eu fiquei com a mesma roupa do hospital por 3 dias, eu não tinha um cobertor extra, era um hospital público, então passei frio por 2 noites sozinha no hospital, sem conseguir andar, sem ninguém, eu me senti tão abandonada, sem minha família, que eu não sabia onde eu estava, eu não mandei carta para casa naquela semana, né, então, eu doente, eu não queria também que minha mãe soubesse que eu estava numa cama de hospital sem movimento das pernas. Então, e eu vi que, nossa, eu não sou ninguém mais, né, porque o essa pessoa que é o meu líder, né, que era um pai, assim, que eu achava que o cara tinha que ser um pai. Na verdade, o meu presidente já tinha uma fama de ser uma pessoa difícil, tão grande no Brasil inteiro praticamente, que eu sabia que ele não era o pai de ninguém, mas pelo menos que me tratasse como gente, já que eu estava ali servindo na missão dele. Porém, obviamente tem sempre aqueles que achavam: "Não, o cara era o máximo, né, que no matter what, né, seja lá o que o cara Uhum. faça, ele vai ser E sempre". você só teve ele como presidente de missão, Não, né? tive 2, porque o outro que chegou foi o que salvou minha vida, se não fosse o segundo eu estava, assim, na caixinha já enterrada, talvez lá no sul mesmo.
Uau. Então, isso foi traumatizante, e ainda bem que foi bem na troca deles, porque o outro chegou e me mandou para o hospital, eu precisava fazer uma cirurgia de urgência, e eu fiz uma cirurgia de urgência, e eu estava com uma infecção já tão grande que eu não tive, como ser anestesiada, então eu tive que fazer uma cirurgia sem anestesia. Então foi uma coisa muito, muito, muito difícil. Mas enfim, Isso passou, sabe, não foi traumático? muito traumático, muito traumático. Mas um dia de cada vez, né, tipo, aconteceu, aconteceu, foi uma lição para mim de ver que, não fique achando que só porque você está bem naquele dia, você é melhor do que ninguém, porque assim que você sofre um acidente, você para muitas pessoas você não tem mais o mesmo valor. E aquelas pessoas que você nem imagina são aquelas que vão estar ali erguendo a mão para você. "Venha cá que eu te ajudo". O que aconteceu? Teve um grupo de missionários que eles juntaram a mesada deles e mandaram para eu comprar meus remédios. Uau! Uau! Os missionários. Os missionários, porque o presidente não cuidou A de mim. missão, filha, a missão, você Não. pagou sua missão. Exatamente, aquela missionária que pagou a missão integral, não teve ajuda financeira para comprar os próprios remédios. Quando o segundo presidente chegou, foi que ele me levou para um hospital, bom, particular, privado, que ele pagou a minha consulta, e a médica falou: "Ela precisa ser operada agora", e eu fui, fiz a cirurgia, e e isso, ele cuidou de mim, ele realmente foi um pai, um ser humano incrível, talvez eu deva a minha vida a esse homem, né, ele foi um ser humano maravilhoso. Então tem Uau! essa lembrança, assim, que foi difícil, mas eu vi a Uhum. compaixão, a a a o desprezo de um e o amor de outro, né. E como foi, fazer essa cirurgia na missão, com o risco de não andar mais, e aí? Fez a cirurgia e andou, não andou? Sim, Como a é que cirurgia não foi por foi a causa das situação? pernas, né, a cirurgia foi em um outro órgão que ficou doente por causa da medicação errada que eu estava Hum. tomando. Então eles precisavam tirar um nódulo de mim, que já estava muito infeccionado. Mas com a fisioterapia eu já saí da missão andando, inclusive na época que eu me acidentei nós ficamos um número era ímpar de de sisters, né, então, eh, na verdade eles não sentiam falta dos números daquele trio, porque as 2 reportavam os números e eu estava tratando. Porém, quando uma do trio foi embora e eu não podia andar, aí eles me mandaram de volta para casa, aí não tinha como ficar comigo mais. Então você foi para casa mais cedo? 2 meses, 2 meses mais cedo. né, 2 meses mais cedo. E aí? Voltar para casa, como é que foi? Voltei para casa 2 meses antes, cheguei a tempo do casamento de um dos meus irmãos, isso foi legal. Ah, isso é legal. Eh, e aí eu tinha que fazer o tratamento, né, o meu tratamento, tinha que ser pago pela igreja, eu tinha essa carta dizendo que a igreja tinha que se responsabilizar pelo meu tratamento, né, o médico falou o que que eu precisava, eu teria que fazer um tratamento de 2 anos, né, com fisioterapia, para andar normalmente. E aí eu tive um problema, porque meu bispo na época, ele achou que eu tinha que buscar ajuda no no hospital público, né, no SUS praticamente, bem no SUS, né. E ele falou assim: "Eu não entendo porque você tem que buscar um hospital privado para tratamento". Eu falei: "Ué, por quê? Eu me acidentei na missão, Hum, é responsabilidade da igreja, eu estava servindo a igreja, eu era uma funcionária da missão". 24, praticamente Exatamente, 24 horas, você só tem exatamente. direito de dormir. É, porque no trabalho, você pode ir para casa e ver TV, né, aquele não, eu tinha que ir para casa da ler escritura, fazer tudo ali dentro do meu trabalho. É, Então, e eu falei: "Olha, eu não tenho como buscar, eu vou ficar entrar numa fila e com isso meu problema vai se agravar". Pois ele, toda vez que eu tinha que pegar o cheque, ele enrolava para não me dar, volta aqui daqui a 3 dias, volta aqui daqui a 4 dias, até que eu entrei em contato com a sede, né, em São Paulo, e eu falei que eu estava tendo problema em pegar esse dinheiro, até que veio uma carta dizendo que ele tinha que me dar o cheque para o meu tratamento. Ele agia como se o dinheiro fosse dele, né, a coisa que ele fazia assim, tipo, sabe, não é do seu bolso, a pessoa se apega àquele talão de cheque que eu fico assim, sabe, ah, tipo, é para ajudar as pessoas e eu preciso de ajuda, e eu fiz o tratamento. eu fico impressionada como é que, assim, às vezes os membros da igreja acham que a igreja não tem dinheiro, que ela tem que viver só com o dinheiro que arrecada ali, naquele, entendeu? Uhum, Com aquela comunidade. Eu sempre ouvi, quando eu morava no Brasil, eu frequentei uma ala muito pobre, né? E eu ouvi o bispo falar que o que arrecadava de dízimo, oferta de jejum, não dava para pagar a conta da luz, que precisava da ajuda da igreja nos Estados Unidos, né? E aí eu ficava, poxa, com pena, né? uhum.
ajudar, precisa dar oferta, né? Precisa ser generoso, precisa ser generoso. Aí hoje, quando a gente sabe que a igreja tem mais de 100 bilhões de dólares guardados, né? É complicado, isso é muito complicado. Bom, mas é Difícil. difícil, muito difícil. Sem falar das ajudas de custo, né? Ah, sem falar das ajudas de criança. Fala para a gente aí sobre os teus chamados, sobre as tuas responsabilidades. Quando você voltou da missão, aí você voltou adulta, solteira, entendeu? Voltei da missão com 22 anos e meio, né? Sem emprego, né? Logo arrumei um emprego, mas tinha um tratamento que eu tinha que fazer. Então, fiquei um tempo, eu trabalhava e fazia o tratamento de saúde para as pernas, né? Usei muleta um tempo. Mas a vida seguiu, né? Comecei a buscar também, tem que estudar. Porém, eu não recebi chamado de professora de seminário, professora do instituto. Acho que na volta fui professora do instituto. Antes de ir, eu era professora de seminário há bastante tempo, professora do instituto. E eu fui chamado como conselheira das moças, depois eu fui chamado presidente das moças da minha estaca. E era um trabalho intenso, né? E tanta Aí eu atividade. sei. Eu era tão jovem, não era mãe, e ser presidente das moças da estaca, mas eu era a pessoa que estava sempre disponível. Disponível. Porque eu fico pensando, cara, você ser presidente das moças, você tem que ter um conhecimento. Tem algumas coisas que caem no seu prato que só uma mulher mais madura sabe entender e explicar aquilo ali para a moça. Yeah. Então, uma moça de 24 anos, quando eu fui chamada presidente das moças estaca, eu era uma jovem ainda, né? Sem muitas experiências, assim. Tinha algumas experiências de vida, mas não na educação de um filho. E não estou dizendo que isso tem que ser assim, é requerido isso, não. Mas eu era aquela pessoa disponível. Por que não? Você sabe que eu vou fazer o que me der. Uhum. Então, e teve várias vezes, várias ocasiões, algumas moças vinham com alguns assuntos assim que eu ficava assim, como que eu respondo um negócio desse? Então, minhas conselheiras, né, falavam assim, ó, você pode conversar, você pode ajudar e porque eu via, por mais que você peça ajuda a Deus, me ajuda o que fazer, tem algumas coisas, cara, tem que ser práticos, reais, Isso é entendeu? complicado, a igreja, na Então, minha opinião, porque a igreja ela não prepara, né, ninguém para nenhum cargo de liderança, né? E a gente fica ouvindo aquele jargão de sempre que Deus não escolhe os ele preparados, qualifica, né? né, qualifica os escolhidos. É, Mas hum, isso é complicadíssimo, porque eu fui chamada para ser professora do seminário, eu era um membro novo na igreja. Eu não tinha nem, eu tinha um ano que eu estava frequentando a igreja, e aí eu ia ensinar aqueles jovens, e eu lembro que era o Novo Testamento. E eu falei assim para o bispo, ok, você está me chamando, mas eu não sei nem como dar aulas, eu nunca dei uma aula, e pior, vou ensinar as escrituras, eles, não, só siga esse manual, uhum. pronto. E, Você que toda, lute. e você que lute. Em todos os outros chamados que eu recebi, também como você, presidente das moças, aqui, ó, tá aqui o manual, vai lá. Bem isso. Então foi isso. Eu fui, trabalhei com as moças, trabalhei com jovens em geral, fui recepcionista da minha aula, que eu achava esse chamado super bacana, adorava ficar na porta, abraçar todo mundo, falar com todo mundo, eu amava aquela galera da minha aula. Ah, amava não, eu amo, muitas pessoas ainda estão lá, né, meus irmãos, aliás, um deles agora, ainda está na mesma unidade, então são pessoas maravilhosas, né? Pessoas estão ali querendo serem melhores pessoas. Então, são pessoas incríveis que eu tenho paixão. Me fala dentro da igreja e todo esse tempo que você falou, que você passou lá, né? Até esse momento que você está nos relatando. Teve alguma coisa que passou alguma vez pela tua cabeça que aquilo poderia, que era estranho, isso não bate, uma dúvida, uma pulga? Nunca houve? Ou houve? Olha, na verdade, desde que eu me batizei, assim, um quebra-cabeça, são pecinhas que foram se encaixando. Quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava em Botafogo, numa clínica, e uma vez eu estava cantando o hino do seminário, um casal me perguntou se eu era membro da igreja. "Ah, você é mórmon?" Eu falei: "Sou!" "É, coisa mais Yeah. maravilhosa." E era um casal americano, branco, e uma negra brasileira. E eles falaram: Hum, "Nossa, nós fomos membros da igreja." Eu: "É mesmo? Que legal, irmãos." Eu chamei de irmãos. "Não, nós saímos da igreja." Tipo assim, para mim foi um choque. Quem sai da igreja?
Aham. Eu pensei assim: "Mas quem sai da igreja com 17?" Eu: "Quê? Como assim? Não são mais membros?" Não, porque eles já eram maduros, eles já tinham, assim, eu tinha 17, eles deviam ter uns 50 na época, entre 40 e alguma coisa e 50, então mais maduros que eu, né, no auge dos Uhum. meus 17 anos de idade. E eu É. pensando assim: "Mas como?" É porque, hã, minha família não aceitava a minha esposa, e porque você não sabe que os negros não são bem-vindos na igreja? E eu pensando assim: Que essa criatura está falando, né?" Eh, então, minha família nunca aceitou minha esposa, e por isso nós resolvemos sair da igreja. E eu parecia que eu não estava ouvindo aquilo, eu pensei assim: "Não, não, não, tem alguma coisa errada". Minha família nunca aceitou minha esposa, e a igreja não recebe bem os negros. Então eu me mudei para o Brasil e nós vivemos aqui, mas a gente não é mais membro da igreja. E eu pensei esse tipo assim, tem coisas que você ouve e você não quer escutar. É. E foi isso, eu coloquei naquela caixinha do esquecimento, lá dentro da minha cabecinha, pum, larguei lá, continuei cantando meu hino do seminário, a vida que segue, pum. Fui para o CTM, outra pecinha do puzzle, né, do quebra-cabeça. Um casal de idoso que estava no meu CTM desistiu, porque a esposa descobriu que Joseph Smith foi maçom, deu uma louca dentro do CTM, que ela não sabia, como você pode não compartilhar as coisas comigo, eu não sabia, eu não gosto de nada contra, eu nem conheço a religião, então não posso falar nada. Uhum. Mas foi assim que ela se expressou: "Eu não gosto, eu não sabia disso e eu quero ir embora agora". E elas eram no mesmo andar que as sisters, então a gente viu aquela confusão toda no corredor, a gente todo mundo de pijama, assim, olhando a confusão. Ela juntou as Aham. coisas, enfiaram no armário e ó, partiu o CTM, partiu fora do CTM, né, partiu casa. Partiu casa, é. Mais um pedacinho, mais uma pecinha ali, pá, beleza, coisas que a gente não sabe, eu não sabia dos negros, porque imagina, se esses 2 missionários falam para mim aos meus 15 anos, que eu poderia ser jovem, mas eu não era louca, Uhum. que, olha, os negros não eram bem-vindos na igreja até 1978, eles não tinham os mesmos direitos que os brancos tinham. A senhora desculpa querido, mas olha, É. tchau. Calma, eles eram bem-vindos, eles podiam ser batizados. Mas não tinham os mesmos privilégios, Não. é isso. Né, porque bem-vindo, eu posso ser bem-vindo ali na Swarovski, na loja, né, não significa que eles vão chegar e me mostrar o menu, Uhum. que eles já acham na cabeça deles que eu não posso comprar aquilo ali, né. Então, o negro pode ser bem-vindo em vários lugares, não quer dizer que ele pode comer do bolo. É. Então, ou seja, são coisas que eu não sabia. Eu não sabia, porque a gente não fala disso, porque você entra para a igreja, você recebe o que eles querem que você receba, o que é importante para É. você. O que é aquelas, né, você vai ler alguma coisa da Bíblia, você vai ler o livro de Mórmon, você vai falar sobre, né, o padrão da igreja, né, você vai falar sobre os 4 princípios do evangelho, aquilo ali já é suficiente para você e mais um pouquinho aqui e ali, né. Você não aprende no Brasil, ainda mais se você não tem conhecimento do inglês, sobre a fundação da igreja. Como que foi restaurada essa igreja, né, fundada. A gente só aprende se você hoje, né, já que a gente tem a internet, que você pode buscar informação, ou se você mora Uhum. em Utah e está lá para todo mundo saber. Né, e muitas coisas você acha no site da igreja mesmo, é só você querer, hoje eu vou ler, aceito isso? Ok, sigo, não aceito, saio. Uhum. Hoje em dia é simples assim. Eu costumo dizer que todo mundo, vamos botar todos os membros da igreja, ele tem 2 pilhas. Ele tem uma pilha de dúvidas, que coisas que, entendeu, que vem na cabeça dele, e aí ele tira, não, não, eu não quero pensar, eu não quero ouvir, não quero ouvir, nem vou falar, e ele coloca nessa pilha de dúvidas. E tem uma outra pilha que são a pilha dos testemunhos. Coisas boas, os sentimentos bons, as coisas que aprendeu. Então, tá aqui. E todo mês ele mexe aquela pilha de testemunho, tira um e vai compartilhar lá na reunião de testemunho, na aula que ele vai dar, né? E nessa pilha aqui você não toca. Uhum. Você não toca nessa pilha. Mas essa aqui todo mês você remexe nela, ou então toda semana, se você é um professor, se você for professor de seminário, você mexe naquela pilha over and over. Com certeza. Eu tive Então, chamados que me esquecer. faziam prestar também o testemunho e você
quando você se repete, se repete, se repete, se repete, parece uma coisa que isso é verdade, obviamente, eu vivo repetindo isso, claro que é, né, e você não ousa mexer em qualquer coisa que não seja dali, uma coisa que vai fazer tua fé ficar enfraquecida, né, Exato. porque a gente tem aquela coisa da culpa, a gente se sente horrível só de pensar, né. Me fala como foi para você, porque você teve a oportunidade de frequentar a Organização das Moças como uma jovem, né, apesar de 15 anos, você conseguiu participar dessa organização, né, sendo uma jovem, e Uhum. depois você cresceu, foi para a missão. Como foi para ti, assim, como mulher, a sexualidade, entendeu? Toda essa parte que faz parte do ser humano, né? Você que aprendeu em relação ao seu corpo, modéstia, como foi para ti lidar com todas essas coisas? Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.